Presidente, eu quero dizer primeiro da realidade da onde eu falo. E eu acho que quase todos sabem aqui que meu eleitorado, se é que eu pretendo ter mais uma candidatura, e estamos em fase de pré-candidaturas, a minha gente é do campo. Meus eleitores são agricultores familiares, até médios produtores, alguns empresários rurais, cooperativas, sindicatos de trabalhadores rurais, da agricultura familiar. E pela lógica e pelo discurso um pouco hegemônico aqui, eu deveria estar defendendo esse projeto. A princípio seria algo até compreendido por alguns. Mas não tenho nenhum problema em me posicionar contra esta medida. Da mesma forma que fiz em 2004 e 2005, quando se votou a chamada Lei de Biossegurança neste Congresso. Estava lembrando aqui aos colegas, eu fui um dia no Ministério das Comunicações ver algumas coisas de rádios comunitárias, e olha, eu estava no PT à época, no partido do presidente Lula. E lá eu fui quase que reprimido, porque eu tinha declarado 6 votos contra o governo, num período muito curto, num tempo muito curto. Porque eu votei contra o texto principal daquela lei de biossegurança e votei a favor de 5 destaques para tentar melhorar o texto. E o que é que a gente queria e a sociedade almejava na época? Não que a gente era totalmente contra a questão da lei de biossegurança ou dos transgênicos, mas a gente queria assegurar que a agricultura conseguisse, num país como o nosso, continental, um país desse tamanho, com um povo diverso, com um clima diverso, com solo diverso, com realidades diversas, assegurar que não caíssemos numa chamada hegemonia da produção de grande escala, de exportação de commodities, de matérias-primas sem agregação de valor. E que havia e há espaço no Brasil para convivência, de certa forma, com modelos diferentes, com projetos de tecnologias diferentes. E o que queria o projeto de biossegurança na época era destruir esta diversidade e construir a chamada hegemonia na produção agropecuária e principalmente na produção agrícola brasileira. Meus produtores orgânicos do sudoeste do Paraná praticamente desapareceram nesses 12 ou 13 anos. Muitos deles não encontraram mais semente convencional para a produção orgânica. Muitos deles tiveram que pagar royalties, produtor orgânico que teve que pagar royalties para empresas por conta de usarem mistura de sementes por cada máquina do terreno próximo, pequenas propriedades. Então a minha região devia na época ter sido considerada uma área livre de transgênico, para preservar esta riqueza que lá existia. Nós não conseguimos fazer isso no projeto chamado de biossegurança, entre aspas. E eu queria tratar disso porque o pretexto usado, o argumento usado à época é o mesmo que se quer usar hoje neste projeto dos agrotóxicos, dos venenos, que era o de reduzir o uso, o relator não está aqui, dos defensivos fitossanitários, dos pesticidas ou dos venenos, dos agrotóxicos. A realidade mostra que nesses anos todos só aumentou. Aqui são várias informações, todas elas, e não tem como negar, em 12 anos aumentamos de forma absurda o uso de agrotóxicos no Brasil. Encarecemos a produção agrícola. Isso não é bom para os agricultores. A segunda questão é, e eu quero chamar a atenção aqui dos nobres pares, dos que estão nesta sala superlotada e dos que nos acompanham pelos meios de comunicação desta casa, o Brasil, não o Brasil, mas o mundo,
tem que estar atento a uma nova agenda agroalimentar. Nós precisamos olhar para isto. Não essa ideia da hegemonia, da produção de escala, das distâncias entre produtores e consumidores, do custo do transporte e da péssima qualidade dos alimentos está sendo rejeitada no mundo inteiro. E no Brasil também. Há um movimento forte na sociedade por alimentos mais saudáveis, alimentos com mais segurança. Só não vê isso quem não quer. Quem está fascinado, não sei por que interesse, nessa ideia maluca da hegemonia dos usos desenfreados de agrotóxicos. E esta agenda, esta nova agenda, vai ter que estar pautada neste país que tem eleições gerais agora em outubro. Por isso também eu não entendo por que, eu entendo até por que esta pressa de votar isso agora. Aqui teríamos que tratar de questões estruturantes da sanidade ou da inspeção sanitária animal e também vegetal. O projeto que está aqui em debate da relatoria do deputado Nishimura, que é do meu estado, teria que trazer para dentro de si a questão da inspeção sanitária vegetal também. A minha região, por exemplo, e quem mora nas divisas com o Paraguai e outros países aqui do Mercosul, usa produtos contrabandeados, sem nem mínimo de controle. O excesso de uso de agrotóxicos devia preocupar todo mundo e deveríamos fortalecer a nossa inspeção sanitária vegetal, bem como também a inspeção sanitária animal. Queria deixar aqui também um parêntese, um país que precisa se preocupar com a industrialização do agro, e não apenas com a venda de matérias-primas para o mundo, como se isso fosse algo sustentável. Não é sustentável. No momento pode até parecer bom, mas não é sustentável. E já vou dizer por que não é sustentável. Todos sabem aqui que nós estamos enfrentando essa questão da exportação de carnes de aves e que já vai também para a carne suína, que é uma produção industrializada. O nosso sistema de inspeção sanitária animal está em xeque. Inclusive, os embargos da União Europeia levaram a um comissário dizer ao ministro da Agricultura do Brasil que seria possível e necessário uma auditoria externa no nosso sistema de inspeção sanitária do Brasil. O ministro da Agricultura até concordou com isso. Talvez fôssemos pensar um sistema parecido com a inspeção sanitária da União Europeia. O ministro Blário Maggi disse que ele concordaria com isso, porque realmente precisa algumas reformas, mas nada se faz. Então, os embargos das carnes de aves, principalmente para alguns mercados da Europa, tem a ver com o nosso péssimo sistema de inspeção sanitária, os problemas que nós temos e não queremos mexer nesta ferida. Estamos aguardando a criação da comissão especial, deputada Tereza Cristina, já há um bom tempo, para mexer e tratar dessa questão. O comissário da União Europeia está dizendo que talvez tenha que fazer uma auditoria no sistema brasileiro e nós, brasileiros, deputados, não fazemos praticamente nada, estamos passando por omissos nisso. O que é que eu quero dizer com isso? A inspeção sanitária não é só animal, ela também é vegetal. E a inspeção sanitária da área vegetal no Brasil vai passar logo, logo pela mesma situação da inspeção sanitária animal. Como nós temos embargos hoje, eu quero alertar aqui os nossos deputados que se dizem defensores do agro brasileiro, do agronegócio. Logo, logo, o deputado Colato, logo, logo nós vamos ver aí embargos de exportação ou de importação de grãos do Brasil em alguns mercados do mundo, por conta do descuido
e da ânsia e da ganância de alguns industriais de veneno que querem vender mais e mais agrotóxico no Brasil. E logo nós podemos ter também embargos de importação de soja, de milho para mercados importantes. Deixo aqui este alerta. Não vamos brincar com uma coisa que é séria. A aprovação desse projeto pode comprometer as nossas exportações. Nós estamos aqui, muito semelhante aos desafios dos caminhoneiros hoje no Brasil. Qual é o desafio nosso? Nós estamos aqui tratando de uma questão de interesse dos produtores rurais brasileiros, num lado, dos consumidores brasileiros e mundiais do outro, e enfrentando lobistas que estão no meio do consumidor e do produtor, querendo vender cada vez mais veneno e ganhar cada vez mais lucro. Para onde vamos? Meu caro Celso Maldame, lá do oeste de Santa Catarina, uma região da agricultura familiar, dependente, inclusive, do mercado internacional de frangos. Para onde vamos? É sustentável isso? A pergunta que a gente faz, para que votar esse projeto num momento tão difícil, com tantas incertezas, num final de mandato, num final de governo, onde se começa a discutir um novo projeto para o país, onde temos que ouvir os candidatos a presidente, a governadores, a deputados federais, senadores, ouvir o debate sobre um novo projeto, está aqui nessa ânsia de votar um projeto como este, que mexe na estrutura, mexe no sistema de produção e da economia do país. Quero encerrar aqui a minha fala nesta comissão dizendo, respeitando posições internas na bancada do PDT, que provavelmente sejam favoráveis a este projeto, mas também nós temos um debate interno e uma posição de grande parte da nossa bancada que é contra este projeto. E eu, pessoalmente, sou contra este projeto, a forma como estamos aprovando ele, a pressão que se está fazendo para aprovar, e acredito que esse é um tema, já ouvi de colegas aqui da bancada da Frente Parlamentar Agropecuária, até já estava mais tranquilo, Tato, que achava que esse tema ficava para debater o ano que vem. Eu já ouvi de vários deputados que este projeto teria que ficar para um futuro próximo, para a nova legislatura. Achei estranho hoje, até fomos pegos um pouco de surpresa, que está se tentando mais uma vez votar este substitutivo do deputado Luiz Nishimori no dia de hoje. Acho uma temeridade, acho que a sociedade vai se revoltar contra isso. Vejo que já disse outra vez, esse aqui não é um tema de direita e de esquerda, não é um tema ideológico. Esse é um tema de saúde pública e de meio ambiente. Esse não é um tema de governo e oposição. Esse é um tema de muita profundidade que não deve ser tratado desta forma. Aqueles que pensam que hoje formam uma maioria e conseguem aprovar esse projeto, com certeza terão arrependimentos logo aí na frente, porque estão mexendo com a vida de muita gente, com a vida das pessoas e nossos consumidores, principalmente no Brasil, e o nosso mercado internacional pode estar, digamos assim, agora de luz amarela ou quase que vermelha, alertando para os perigos do nosso tão rico agro brasileiro. Nós estamos ateando gasolina para tentar apagar uma fogueira. Não estamos tendo a noção clara do que isto representa para o mercado interno e para o mercado externo, sobretudo. Ninguém de nós aqui que aprovar esse projeto vai ganhar com isso. Pode ser que ganhe alguns elogios, alguns afagos, até agora as empresas privadas não podem dar mais dinheiro, os CNPJs, pode ser que tenha algum apoio financeiro para a campanha, mas todos que entrarem nesta perderão, e perderá o país, e perderá o agro brasileiro. Muito obrigado, presidente.